A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué. E no vídeo de hoje a gente vai trazer aqui um tema e um assunto sobre graça comum. Né? Para que ela serve, o que ela não pode fazer, qual é a aplicação dela na vida de uma pessoa e por que esse termo precisa ter um cuidado quando se aplica e se coloca a questão da graça comum, principalmente no que tange o evangelismo, né? Levar o evangelho para aquelas pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe seu like, seu comentário, se for possível aí compartilhe os nossos vídeos, tá bom? O que acontece? Graça comum é um termo teológico utilizado no desenvolvimento da graça e a forma que ela atua, tá bom? Dentro da criação de Deus. Veja, a palavra de Deus, dentro das Escrituras, você não vai encontrar esses termos teológicos. Por exemplo, graça comum, graça suficiente, graça irresistível, graça preveniente. Tá bom? Você não encontra isso daí. Você vai encontrar dentro da palavra de Deus a palavra graça, mas não essas terminologias, né, subsequente à palavra graça, como eu coloquei aqui. Tá certo? Então, essas nomenclaturas que foram dadas, tá bom? Para a graça é um desenvolvimento teológico que os teólogos, né, ao longo da história da igreja, eles desenvolveram para dizer como que a graça atua dentro da criação de Deus. Vou colocar aqui, essas questões como estágios da graça de Deus, tá bom? Ela começa como uma graça comum e ela vai se desenvolvendo até chegar ao propósito final, que é a salvação dos seres humanos, tá certo? Mas o que acontece? Dentro do calvinismo, dentro do monergismo, essa graça comum ela tem uma outra atuação e finalidade que não é a de salvação, certo? Ela não é de salvação, ela não é um estágio, ela não é uma camada para se chegar à salvação. Pelo contrário, ela é dada como uma fonte de bênção para todas as pessoas, indiscriminadamente, tá bom? Não existe seletividade na graça comum para as pessoas, tá certo? Ela é derramada sobre toda a criação de Deus aqui na parte da terra, certo? Ela é derramada sobre todas as criaturas, tá certo? Esse é o termo que eles utilizam, mas ela não serve para salvar ninguém, ela não é para isso, tá certo? Ela encerra-se ali, tá bom? Só que antes de continuar, eu gostaria de deixar aqui para a meditação dos irmãos, Mateus capítulo 16, depois você pode estar lendo com mais calma, e versículo 26, que vai dizer assim: de que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Certo? Jesus aqui ele está falando sobre o que adianta a pessoa ganhar todas as coisas terrenas e perder a sua alma. Ou seja, do que adianta você ganhar todas as bênçãos terrestres, seja intelectual, financeira, não importa, é terrestre. Do que adianta você ganhar tudo isso e não conseguir salvar a sua própria alma do lago de fogo e de uma eternidade de dor, sofrimento e apartado de Deus? Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, na parte canônica, já questiona isso. Do que adianta? Parafraseando, Jesus estava dizendo assim: o que adianta ser derramado apenas sobre vocês graça comum que não pode salvar a sua alma? Parafraseando, seria isso daqui. Depois os irmãos podem estar meditando sobre isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a graça comum no calvinismo, ela não serve para salvar ninguém, tá certo? Então o que seria a graça comum? Termo graça comum. Bem, a graça comum, de forma singela e simples, objetiva, que é o que interessa, ela é uma forma, uma atuação de graça para a humanidade, ou seja, ela não tem restrições, ela é derramada sobre toda a criação, principalmente nos seres humanos, sejam eles crentes, sejam eles ímpios, essa graça comum ela é derramada. Ela serve só para bênçãos terrenas, né? Só para bênção terrena, ela não serve como bênção espiritual, né? Para salvação, por exemplo. Ela e serve como uma contenção do pecado na sua forma extrema. Apesar da gente ser pecador, ela não restringir todos os pecados, mas ela restringe no âmbito moral
essa devassidão, que se não tivesse ela, o homem estaria entregue absolutamente ao seu estado de pecado absoluto. Então, a graça comum, ela restringe isso daí. E a graça comum, ela não serve para levar o homem ao arrependimento, né, ao arrependimento, ao chamado do evangelho. A graça comum não serve para fazer isso, tá certo? E nem para a conversão. Esse tipo de graça comum, ela não é camada, não é um estágio da graça na vida da humanidade. Isso dentro do calvinismo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o monergismo, ele apresenta uma teologia evangelística muito produtiva, conforme a própria Bíblia e as Escrituras ensinam. Porém, nos seus bastidores, né, isso não é ensinado, tá bom? Os bastidores ficam para depois, principalmente para quem é pentecostal, para quem é arminiano e que anda flertando, né, com essa teologia de eleição e predestinação monergista, determinista, tá? Então, eles não ensinam isso daí, né? Tem pessoas que vai caindo na conversinha, né, bonitinha, gostosinha aí, do monergismo, sem entender direito essas questões. Eu vou usar como base aqui a teologia sistemática do Ayn Gruden, tá bom? Eu vou ler aqui para os irmãos o que ele vai falar sobre a graça comum. Tá na página 555. Se você tiver, você pode acompanhar e ver aí. Toda a extensão do que ele vai tratar aqui sobre a graça comum, ele vai falar tudo de coisas terrenas e que a graça comum ela não oferece ou fornece os meios necessários para que a pessoa realmente se arrependa, tá bom? Mas eu separei essa parte aqui, que é o tópico 8, o que ele vai falar sobre a graça comum, eu vou ler aqui com os irmãos. Graça comum não salva pessoas, é o tópico. Graça comum não salva pessoas. Então ele vai dizer assim, ó, apesar disso tudo, devemos compreender que a graça comum é diferente da salvífica. Que ele está fazendo distinções de graça, tá certo? A salvífica, obviamente, é aquela que salva. A graça comum, ela não pode salvar ninguém e nem levar as pessoas a serem salvas, certo? Aí ele continua. A graça comum não transforma o coração humano, nem conduz as pessoas ao genuíno arrependimento e à fé. Isso aqui é o calvinismo falando, tá bom? Ela não pode salvar, e sendo assim, não os salvas. Embora na esfera intelectual e moral ela possa fornecer alguma preparação que torne as pessoas mais inclinadas a aceitar o evangelho. Ou seja, ela pode até levar a pessoa a se inclinar, mas ela não vai salvar. Ele está dizendo aqui que ela não salva, tá bom? A graça comum reprime o pecado, né? Aquilo que eu já falei no começo, mas não muda de medida alguma a disposição fundamental de alguém, nem purifica a natureza humana e decaída. Ou seja, a graça comum ela não vai deixar você chegar ao seu estado absoluto de pecado e de trevas, né? Conforme a natureza humana ela se encontra, né? Ela é uma barreira restritiva. Devemos reconhecer também que as ações dos incrédulos realizadas por meio da virtude da graça comum não os tornam merecedores da aprovação e do favor de Deus. Essas ações não brotam da fé. E tudo o que não provém de fé é pecado, Romanos 14, 23. Nem são elas motivos pelo amor de Deus, Mateus 22, 37. Mas antes pelo amor a si mesmo, de uma forma ou de outra, portanto, embora devemos reconhecer prontamente que as obras dos incrédulos que se conformam externamente às leis de Deus sejam até em certo ponto boas, elas não são boas no sentido de merecer a aprovação de Deus, nem de alguma forma torná-las comprometido com o pecador. Finalmente, devemos reconhecer que os incrédulos frequentemente, olha isso aqui é muito sério. Frequentemente, devemos reconhecer que os incrédulos frequentemente recebem mais graça comum do que os crentes. É possível que eles sejam mais talentosos, trabalhem com mais eficiência, sejam mais inteligentes, mais criativos, ou tenham mais dos benefícios materiais nessa vida para usufruir. Isso, de modo algum, indica que eles sejam mais favorecidos por Deus no sentido absoluto, ou que eles ganharão alguma porção da salvação eterna. Olha isso. Mas somente que Deus distribui as bênçãos da graça comum de vários modos. Frequentemente,
conferindo bênçãos muito expressivas aos incrédulos. Olha, expressivo. Não é para salvar eles, não. É só expressivo o terreno. Né? Aí vocês viram que a gente leu na Bíblia sobre Jesus falando sobre do que adianta ganhar as coisas terrenas. Né? Aí ele coloca aqui Atos 14:17. É expressivo, né? Naturalmente, eles deveriam admitir a bondade de Deus em tudo isso. De forma natural, eles deveriam. Né? Mas lembre-se que a graça comum não salva ninguém. E reconhecer que a vontade revelada de Deus é que a bondade de Deus deveria finalmente induzi-los ao arrependimento. O Gruden, ele diz que essa graça comum não leva ninguém ao arrependimento nem salva. A gente leu isso lá no começo. Acabei de ler aqui. Depois ele fala que mediante tudo isso deveria levar ao arrependimento. Tá bom? Então vocês vejam aqui a incoerência de que logo no começo ele diz que a graça comum não salva ninguém. Mas no final ele vai dizer que isso deveria levar as pessoas ao arrependimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa entender que a graça comum ela é um estágio, tá certo? Para as manifestações de outra graça, como se fosse uma escadinha. A gente recebe uma porção, essa porção vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Isso é a teologia arminiana, tá certo? A teologia arminiana entende dessa forma, que a graça comum, ela não é salvífica, mas ela leva para a graça salvífica, tá certo? Porque emana da própria graça. Eu quero ler aqui, eu queria também recomendar para os irmãos, este livro aqui, ó, O Poder Transformador da Graça, do Thomas Oden, tá certo? Vou indicar aqui 2 materiais, essa daqui e esse daqui, tá certo? Graça Resistível. O Zwinglio vai trabalhar todas as questões da graça e o seu campo, né? Mas eu quero ler aqui com os irmãos, ó, graça comum na história humana. É chamada graça comum aquela graça que é compartilhada por toda a humanidade, mesmo em meio a todas as formas concebíveis da queda. Os dons oferecidos por Deus jamais são comuns no sentido simples, profanos e mesquinhos, mas no sentido de serem universalmente oferecidos a todos. A graça comum foca na extensão global da graça preveniente e suficiente, em vez de sua fonte ou motivo. Podemos ser gratos porque pela graça comum Deus sustenta o universo por sua palavra e poder, Hebreus 1:3. Faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons, Mateus 5, versículo 45. Restringe o pecado social de se tornar ingovernável, Romanos 13, do versículo 1 ao 4. Capacita a sociedade a viver junta de maneira mais justa e ordenada, e capacita a cultivar e buscar as ciências racionais, econômicas e civilizadas. Ou seja, dentro do arminianismo, essa graça comum, ela leva, ela caminha, ela induz as pessoas a outros estágios da graça para a salvação. Por isso que a graça ela é estendida a todas as pessoas, não de forma seletiva, mas com o objetivo de salvar as pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante a gente entender a questão da graça, principalmente se você é pentecostal e principalmente se você é arminiano. Essas teologias sistemáticas, calvinistas, monergistas, elas têm o seu valor. Eu tenho elas, tá bom? Eu tenho elas aqui, tenho ela do Schaeffer, tenho a do Rod. Porém, no que tange a eleição, predestinação e no que tange a graça, a gente precisa ter um pezinho atrás com esses estudos e esses ensinamentos aí. Por quê? Porque te leva à compreensão errada do amor de Deus e da bondade de Deus. Te leva à compreensão errada do que Deus realmente está oferecendo para o mundo. E isso vai implicar diretamente com o que as Escrituras falam. O próprio Jesus falou, do que adianta você ganhar todas as bênçãos materiais? O Gruden ele vai dizer, como a gente leu ali, que os incrédulos eles recebem porções a mais da graça comum, não salvífica, porque a graça comum não salva. Mas isso é conversa fiada. Porque se você pegar a história da humanidade, apesar de muitas pessoas serem ricas, né, e não serem evangélicas, então isso é uma percepção visual, a grande maioria da humanidade é pobre. É pobre. E a maioria dos pobres não são evangélicos. Então, ou seja, segundo esse entendimento, essas pessoas que são pobres e não são evangélicas, além de elas não terem recebido a graça comum como uma forma espetacular, numa medida maior,
também não receberam a graça salvífica e vão se perder e não tem nada, e não há nada que pode ser feito, porque Deus nega misericórdia a elas, como diz a Confissão de Fé de Westminster. Tá certo? Então, irmãos, olha, vamos ficar aí com a teologia que realmente é poderosa, né? Uma teologia que traz para a gente a questão aqui da forma bíblica, tá bom? Para a gente oferecer às pessoas o que realmente a própria palavra de Deus fala, tá certo? E não ficar negando a salvação nos bastidores para quem a gente apresenta. Eu queria aqui ler uma parte aqui sobre a graça comum, né? Continuando aqui, agora eu vou usar aqui essa referência aqui. Essa graça comum do Zwinglio, essa graça comum, porque não se restringe aos eleitos, mas é estendida a todas as pessoas, né? O Wayne Grudem, né, como a gente leu aqui, ele vai citar aqui, apresenta as seguintes categorias específicas das quais a graça comum é dotada. Primeiro, domínio físico. Veja que é tudo no âmbito material. Domínio físico, domínio intelectual, domínio moral, domínio criativo, domínio social e domínio religioso. Os arminianos apresentam um conceito semelhante à graça comum. Os efeitos do pecado sobre a humanidade decaída são devastadores, que sem a graça comum de Deus, isso é, a sua graça não salvífica, que está disponível a toda a humanidade, a existência da sociedade ficaria inviabilizada e a salvação seria inatingível. A diferença é que por causa dessa graça comum, ela é uma camada que leva a outra camada. Isso para todas as pessoas, porque a graça comum ela é derramada para todas as pessoas indiscriminadamente. Ainda que o calvinismo diga que a graça comum ela é também derramada indiscriminadamente, ela não serve para a salvação e ela não é o primeiro estágio da salvação das pessoas. Porque o que salva é só a graça eficaz, que é distribuída a algumas poucas pessoas incondicionalmente, né? Aí ele vai dizer aqui, o arminiano wesleyano William Pope chamava a graça comum do sistema calvinista de influência desperdiçada. Olha isso. Você é assembleano? Você é pentecostal? Você é arminiano? Então preste atenção nessas coisas, tá bom? Para ele, a graça que não implica na intenção divina de salvação é uma graça esvaziada. Sobre a doutrina da graça comum calvinista, Pope diz: é universal e não particular. É necessariamente, ou pelo menos fatualmente, inoperante para a salvação nos propósitos de Deus. Então não seja enganado, meu irmão. Não seja enganado. Quer comprar materiais calvinistas para sua leitura? Tem muita coisa boa, tá bom? Mas no que tange eleição, predestinação e graça, não caia nessa conversa. Não caia. Isso daí não serve para pentecostais, não serve para arminianos, isso fere as escrituras. E é por isso que eu estou aqui, para despertar você, que é pentecostal, você que é arminiano e continuista dos dons, a buscar uma teologia coerente com as escrituras e não oferecer uma coisa de forma evangelística e nos bastidores simplesmente ensinar outra coisa que confronta a própria escritura. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.